Salve, salve, meus queridos irmãos. Sou eu, Tom. Hoje vamos começar um estudo difícil que é falado no mundo inteiro e quero realmente que você preste muita atenção antes de me julgar ou colocar qualquer comentário que na verdade você mesmo pode se arrepender. Deus sabe de todas as coisas. E antes de começar qualquer coisa devemos fazer uma oração, para que Ele seja o verdadeiro conduto, ou seja, a verdadeira ligação entre eu e você para esse assunto complicado, difícil, que é o dízimo. Oremos. Santo Deus Todo-Poderoso, te pedimos, Pai, como sempre, ajuda-nos, Senhor, a entender com o nosso coração através do Seu Espírito Santo. Traz Ele, Pai, para que podemos cada vez mais aprender e poder também levar para aqueles que não veem. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje vamos falar sobre o dízimo. Gostaria que você estivesse com a sua Bíblia, porque é ela que fala por nós. Entendeu? É mais ou menos isso. Eu quero contar algumas historinhas, devido que... Tom, por que você resolveu fazer um vídeo sobre o dízimo? Me chamou muita atenção que, em primeiro lugar, não existe vídeo do dízimo em português, né, na nossa língua materna. Então, não encontrei. Menos mal que eu falo espanhol, e aí sim eu pude ver algumas coisas. Para começar, né, são praticamente uns 3 passos que me chamam muita atenção. O primeiro é que logo que eu comecei a vida cristã, o pastor falava muito de Malaquias, né, que o devorador vem e come, né, o trigo, come tal, não sei o que. Então é interessante isso, porque logo depois da mesma igreja, conversando com outros pastores, sobre o dízimo e tal. Bom, na verdade eu estava fazendo cursos e algumas pessoas perguntavam e eu escutava, né? E aí eles mais ou menos falavam assim, o dízimo, só quem realmente faz questão e quer falar sobre ele é quem não dá. Então isso me chamou a atenção, porque se a gente não quer falar, não quer conversar, é meio como se a gente não quisesse fazer as coisas de Deus, né? Porque as coisas de Deus, realmente Deus não é alguém que te entrega e você cala a boca e pronto. Não, nunca foi assim. Nunca. Sempre aqueles que chegaram e perguntaram, mas Deus, por que isso, por que aquilo? São porque nós não somos Deus, e ainda que a gente não entenda, a gente quer saber o porquê. Entendeu? Ele vai, de repente, te mostrar de uma forma interessante que você possa entender. E se você não entende, você vai aceitar. Mas isso não impede que você vai ter as respostas aonde? Na Bíblia. Então o que acontece aqui? Jamais um pastor podia falar que você tinha que continuar na escuridão, né, digamos assim, a respeito do dízimo. E ainda falando dessa primeira parte, da mesma igreja, um desses cursos que a gente fazia em casa, eu vi uma irmã chorando e tal, porque não tinha dado dízimo. E a outra irmã, que seria supostamente nossa mestre, né? Ou seja, a pessoa que nos está ensinando e tudo isso, meio que ela não se compadecia, ou seja, ela não tinha uma certa empatia pelo que estava acontecendo. Ela simplesmente dizia, não, você não se preocupa e já começa a se preparar para dar o dízimo na próxima vez. Então isso me deixava horrorizado, porque eu ficava imaginando Jesus Cristo naquela situação. Você está entendendo? Jesus Cristo não era assim. Ele se simpatizava com as pessoas e entrava em contato com elas sempre que alguém estivesse chorando. Ainda mais por um assunto como esse, que agora sim, graças a Deus, eu consegui entender, eu consegui realmente ver as informações para poder ter uma resposta, correto? Depois disso, já em outra igreja, eu vi que na hora de batizar as pessoas, meio que obrigavam elas a fazer um juramento antes delas descer nas águas,
de que elas eram obrigadas a dar o dízimo, e entre outras coisas também, não comer carne de porco, não sei o que e tal. Estou falando da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então isso realmente me chamou muito mais atenção, entendeu? Porque agora, além da gente não ter uma ideia, agora a gente é obrigado a dar, né? Porque você está fazendo um juramento ali praticamente no meio de todo mundo para Deus. E é interessante porque o Tiago fala, se você falha uma coisa da lei, você falha tudo, né? Se você falhar um ponto, você não pode falhar nada. Então, a partir daí começou a me chamar a atenção, algo não deixava eu dormir, algo eu começava a pensar, mas não pode ser assim? Não pode ser assim? Como é exatamente isso? E eu comecei a entender, e encontrei várias informações que não era uma coisa nova, que eu acordei para aquilo. Não. É que realmente é porque a gente não lê a Bíblia. A mesma Igreja Adventista fez um curso, um mês inteiro, não lembro agora quanto é, acho que são 3 meses, 3 meses, de um livro que eles têm, de um curso de dízimo e ofertas e tal. Então eu cheguei na seguinte conclusão: quando eu comecei a fazer esse curso, né, e fui ver que tem a escola sabática, no sábado a gente chegou, e nesse curso eu já estava preparado. Quando começaram a perguntar o que a gente entendia e tal, eu começava a perguntar, na verdade eu comecei a indicar o que não aparecia em nenhum lado do curso. O que é o dízimo? Né? Parece uma pergunta idiota. 10% do seu salário. Não. Como foi inventado? Da onde veio isso? De quem que foi a ideia? O que passou com isso? Foi Deus? Ok, então se foi Deus, simplesmente tem que estar na palavra dele, porque é a palavra de Deus. E aí não estava nesse curso. É como se dissesse assim: aqui vocês não mexem, vocês não veem porque não interessa a vocês. Ok? Então eu fui procurar entender o que é o dízimo, já que, ao final de contas, como eu falei antes, todo mundo escondeu dessa forma, pelo menos no curso que eu fiz, e é Deus aqui falando. Esquece que sou eu. Você vai encontrar na sua Bíblia, sempre tem a sua Bíblia para poder tirar as suas próprias conclusões, em Deuteronômio 14, versículo 22 ao 29. Tenha um pouco de paciência, porque realmente vale a pena esse estudo, vale a pena entender essa informação, ok? E do 22 ao 29 diz assim: a lei dos dízimos. Todos os anos, juntem 1/10 de todas as colheitas, e levem até o lugar que o Senhor, nosso Deus, tiver escolhido para nele ser adorado. Ali, na presença do Senhor, nosso Deus, comam aquela 10ª dos cereais, do vinho e do azeite, e também a primeira cria das vacas e das ovelhas. Façam isso para aprender a temer a Deus para sempre. Mas se o lugar de adoração ficar muito longe, e for impossível levar até lá a 10ª das colheitas com que Deus os abençoou, então façam isto: vendam aquela parte das colheitas, levem o dinheiro até o lugar de adoração que o Senhor tiver escolhido, e ali comprem tudo o que quiserem comer, carne de vaca ou de carneiro, vinho, cerveja ou qualquer outra coisa que desejarem. E ali, na presença do Senhor, nosso Deus, vocês e as suas famílias comam essa coisa e se divirtam à vontade. Porém, não esqueçam, os levitas que moram nas cidades de vocês, eles não receberão terras em Canaã, como as outras tribos. De 3 em 3 anos, juntem a 10ª das colheitas daquele ano e guardem nas cidades onde vocês moram. Essa comida é para os levitas, pois eles não têm terras próprias, e também para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, que moram nas cidades de vocês. Assim todos eles terão toda a comida que precisarem. Façam isso para que o Senhor nosso Deus abençoe
todo o trabalho de vocês. Então, quero que vocês peguem esse negócio que falou aqui das viúvas, as viúvas, né? Viúvas, desculpa, e guarda aí. E depois a gente vai falar sobre isso. Nesse exato momento, você entende que, em primeiro lugar, está pedindo para você guardar 10% do seu trigo, né? E entendo que nesse caso a gente não trabalha no campo, não temos como construir isso, mas a gente tem sim o nosso salário. Então vamos pegar 10% do nosso salário. Nas primeiras estrofes, esses 10% do nosso salário é para a gente comer na frente de Deus. E ele vem e explica que são os levitas que recebem essa parte. Os levitas, meus irmãos, não têm carros importados. Os levitas, eles não têm lugares onde morar. Eles ficam exatamente, simplesmente vivendo do dízimo. Você está entendendo? Ou seja, não é um levita um pastor. Você está entendendo? Não é a mesma coisa. O pastor, sim, ele recebe das ofertas. Que é onde a gente vai continuar agora. Então aqui ficou claro o que é o dízimo e o que você tem que fazer com ele. Aquele que não entendeu isso aqui, pode colocar aí nos comentários depois. Olha, eu não entendi essa parte, eu li, reli. Você pode me explicar? E a gente conversa sobre isso. Mas essa primeira parte ficou bem clara e não estava no estudo que eu fiz do dízimo na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Segunda coisa, queridos irmãos. A gente viu, nesse exato momento, o que a Bíblia está falando sobre o dízimo. Essa segunda coisa tem que ficar claro que me chamou a atenção devido que vários pastores continuam predicando. Hoje, por exemplo, eu vi um vídeo do pastor Alejandro Bulhon indicando que é obrigatório a dar o dízimo, que você está roubando a Deus. Essas eram suas palavras. O pastor Alexandre, da Igreja Videira, e vários outros pastores, principalmente das Igrejas Universal do Reino de Deus. Então, traz o psicológico da pessoa que realmente ela está, digamos assim, roubando a Deus, quando que, na verdade, a Bíblia tem explicação do que é verdade ou não. Então, para poder falar, vou deixar que Paulo, né, fala, porque entre o pastor tal, o Alejandro Bulhon, que é da Igreja Adventista, eu prefiro que Paulo explique realmente o que já estava sendo feito para aqueles gentios, né, para as pessoas que somos nós hoje em dia. Então a gente vai encontrar essa resposta em 2 Coríntios, no capítulo 9, nos versículos 10, 11 e 12. 2 Coríntios 9, versículo 10, diz assim: E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês. Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade. E assim, muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus, que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Eles darão a glória a Deus, pois esse serviço que vocês estão prestando mostra a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo, que vocês aceitam e seguem. Pois eu acho que eu acabei indo um pouquinho mais além. Era até o 12, eu fui até o 13, me emocionei muito. Mas concluindo essa segunda parte, nesse exato momento, temos que entender que Paulo aqui está deixando claro que você dá de coração, entendeu? Deus fez você rico, então nesse exato momento você dá mais. Tudo que você dá é de coração e você está sendo abençoado. Porque nada disso aqui vai para Deus exatamente, vai para as pessoas necessitadas, entendeu? E aí vem incluso a minha terceira posição sobre tudo isso, do dízimo, que é interessante,
que duas das maiores religiões do mundo não pedem dízimo. Mas não é que elas são as maiores apenas, elas são também as mais ricas. Quais são essas religiões? Então, pois a católica e a Testemunha de Jeová. Estive tanto em uma quanto na outra, e nenhuma das duas pede dízimo. Então é algo de você pensar, entendeu? Que enquanto tem pessoas realmente construindo, como a Universal do Reino de Deus, impérios, tem outros que automaticamente se fazem devido à oferta das pessoas. Você está entendendo? A parte da católica é impressionante. Que Paulo aqui realmente está levando a oferta, né? A minha terceira posição, que já começamos, é o próprio Deus Jeová que está testemunhando sobre isso, ok? A gente deve seguir o que Paulo fala nesse caso, porque essa parte do dízimo para mim veio logo depois que eu tive dessa primeira parte que eu comentei, da irmã, que eu comentei, do que falou o pastor. Aí eu pensei, isso não deve ser nada novo. Deixa eu consultar na internet. E foi o que eu falei, eu não encontrei nada em português, porém encontrei em espanhol. E como eu falo espanhol, eu vi um pastor em México explicando essa situação. Eu falei, que legal, o Espírito Santo não está revelando só para mim. O Espírito Santo está revelando para muita gente no mundo todo. Então o que acontece? Nesse exato momento, o que eu estou falando não é algo novo. Hoje eu vi um vídeo de um peruano, pastor também, explicando mais detalhadamente incluso do que eu, porque eu estou meio que mostrando a verdade, entendeu? E ele já falava dos levitas, do que era realmente os cereais, do que era o trigo, do não sei o que. Não, eu não estou indo para aí, eu estou apenas colocando para você qual é a posição, entendeu? Nessa terceira e última parte. Porque o que acontece aqui? Deus não está falando para você dar o dízimo, Ele está falando para você dar tudo. Você está entendendo? Tudo o que você tem. Tudo o que você tem é de Deus. E a gente vai encontrar isso exatamente também em 1 Coríntios, né? Para poder fechar o que Paulo está explicando aqui, que é muito interessante. Na 1 Coríntios, espero que vocês estejam me acompanhando, essa conclusão, capítulo 16, versículo 1 e 2. Incluso na minha Bíblia aqui, que apesar que eu não gosto muito dos títulos da Bíblia, mas essa vem bem explicada e dá um título legal, a oferta para os cristãos da Judéia. Então olha que interessante isso aqui. O que ele fala? Agora vou tratar do dinheiro para ajudar o povo de Deus da Judéia. Faça o que eu disse às igrejas da província da Galácia. Que legal! Galácia, lembra o quê? Gálatas, né? Que temos um livro, uma carta especialmente para eles. Todos os domingos, cada um de vocês separe e guarde algum dinheiro, de acordo com o que cada um ganhou. Assim, não haverá necessidade de recolher ofertas quando eu chegar. Depois que chegar, eu enviarei com cartas de apresentação aqueles que vocês escolherem para levarem a oferta até Jerusalém. Se for conveniente, que eu também vá. Eles farão a viagem comigo. Então aqui ficou bem claro que Paulo, nesse exato momento, está indicando para você dar aquilo que você tem, né? Na situação de dízimo, não, na situação que quanto mais você tem, mais você dá. Quanto menos você tem, menos você dá. Incluso, a situação é simplesmente para ajudar os irmãos, para realmente levantar o evangelho. Eu falei para você, aguenta aí com a viúva, porque a gente vai falar sobre ela ainda. Então o que acontece? Nesse exato momento, Jesus Cristo vê uma viúva, vindo a dar a sua oferta, e o que ele vê ali, ela entregando, não é um dízimo, não é uma oferta, é tudo que ela tem. Você está entendendo? É o que ele fala para os escribas e fariseus que estão admirados que ela está dando tudo que tem, e por isso deu mais do que todos eles que dão aquilo que sobra. Incluso nos versículos anteriores, ele explica um pouco, já sabendo que essa senhora ia aparecer, dizendo que quem roubam as viúvas e os órfãos
são os próprios mestres da lei. Então, Jesus Cristo já estava por dentro de tudo isso, e hoje em dia, com o coronavírus nas igrejas, a igreja é você. Você está entendendo? Então você, a sua casa, o seu carro, seus filhos, tudo é de Deus. Ademais do dinheiro que você tem. Então é muito interessante, como eu tinha falado, que duas religiões que não pedem dízimo são as mais ricas do mundo, é a primeira e a segunda, hein? Muito cuidado, não tem uma terceira agora que não peça dízimo, provavelmente ela deve pedir, lógico, mas é para você entender, e já tem vários pastores tendo essa mentalidade, de várias crenças, percebendo que essa é a necessidade que a gente tem, de trazer tudo para a casa do Senhor, dividir com os irmãos, porque muitas vezes, talvez você não dê o dízimo, mas na primeira parte você tem, além de você e sua família ir comer, levar uma outra pessoa. Uma vez eu até falei isso para um pastor, ele disse que não, que é o dízimo e pronto, acabou. Mas temos que perceber que cada pessoa está plantando e nada vai ficar sem reconhecer por Deus. Entendeu? Tudo que você faz. Queridos irmãos, eu demorei um pouco para falar sobre isso, porque tenho vários parentes, muitos amigos, irmãos na fé, que também debatem e conversam sobre o dízimo de uma certa forma em que não nos dá a esperança de poder entender o que a Bíblia diz. Mas está aqui, queridos irmãos, está aqui a informação. Vamos continuar com cursos diferentes e que trai realmente a informação necessária para que a gente possa desenvolver uma ambição espiritual, ou seja, querer mais e mais para que Deus nos possa alimentar. Porque é simples, tudo isso que a gente falou agora, entre Paulo, entre Deuteronômio, a gente usou o Velho e o Novo Testamento. E qual a conclusão disso? É que você dá o que você tem. Dízimo vai para os levitas e é algo realmente da obra, da lei que foi passado. Que Jesus Cristo morreu pela lei. E Tiago diz, se você não cumpre uma vírgula da lei, você realmente falhou em todo o conteúdo, em todos os mandamentos. Queridos irmãos, espero que vocês tenham absorvido. Dúvidas, qualquer outra pergunta, por favor, pode colocar nos comentários aí embaixo. Espero esses comentários e que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Terminamos com oração. Amado Pai, muito obrigado, Senhor, por escutar a nossa oração, por atender, Senhor, as nossas ideias, de acordo com seus dízimos, ofertas. Tu sim sabe de tudo, Pai, que passou por todo, desde Abraão, que começou a dar o dízimo, mas não nesse contexto que levamos até hoje. Deus Todo-Poderoso, abençoa-nos, Senhor, para que cada vez mais, com respeito, paz e tranquilidade, podemos seguir os seus caminhos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos irmãos, por me escutar. E seguimos com a palavra de Deus, os discípulos de Yeshua.